frequentou muito o meio espiritualista, sabe que existe um culto muito grande ao espírito, né? A gente precisa ser e não ter, não é isso? Né? A gente precisa melhorar os sentimentos, né? Os nossos valores, a reforma íntima, não é isso? Né? Então, existe um culto, lógico, né? Você está dentro de uma casa que trabalha com espiritualidade, o foco é na questão sutil do espírito, né? Da eternidade, enfim. Só que a gente está encarnado, né? E aí? A gente vê quantos médiuns trabalhando nas casas adoecendo gravemente, né? Até os médiuns conhecidos. Sim? Né? Assim, eu acredito que em parte seja por conta dessa negação, né, de não cuidar do corpo. E cuidar do corpo, a gente está falando de várias coisas. É de dormir bem, é de comer bem, é de fazer exercício, é de respirar, enfim. A gente está falando de uma série, tomar água. Não está falando de ser magrinho, esbelto e fitness, não. Né? Nós estamos falando de várias coisas. Okay? Então, quando a gente traz corpo à sombra da alma, porque sombra, alguém quer ler para mim? Sombra em psicologia analítica refere-se ao arquétipo que o nosso ego mais sombrio e por assim dizer, a parte animalesca da personalidade humana. Para Carl Gustav Jung, esse arquétipo foi herdado das formas inferiores de vida através da longa evolução que levou ao ser humano. A sombra contém todas aquelas atividades e desejos que podem ser considerados imorais e violentos, aqueles que a sociedade, até nós mesmos, não podemos aceitar. Ela nos leva a nos comportarmos de uma forma que normalmente não nos permitiríamos. E quando isso ocorre, geralmente insistimos em afirmar que fomos acometidos por algo que estava além do nosso controle. Esse algo é a sombra, a parte primitiva da natureza do homem. Alguém tem dúvida que somos iluminados? Não, somos. A gente quer ser iluminado, não quer? A gente não é do bem, a gente não é caridoso. Vamos lá, vamos colocar as medalhas no peito. A gente é generoso, solidário, o que mais? Afetuoso, amoroso, gentil, próspero. Tudo isso são características que a gente gosta de mostrar. E o nosso lado invejoso? E o nosso lado corrupto? Eu ia te fazer a pergunta, isso é ou o que deveria ser? Então, aí vem os julgamentos, calma. Mas e o nosso lado mesquinho? E o nosso lado egoísta? E o nosso lado julgador? E o nosso lado folgado? Você falou corrupto já, né? Corrupto. Invejoso. A gente gosta de mostrar esse lado? Não. Mas a gente né? Então, normalmente, são essas características que a gente coloca na chamada sombra. A gente não quer mostrar. Eu, corrupto? Imagina. Os outros que são. Mas eu não declaro tudo que eu ganho, mas eu não sou corrupta. Né? Não. Enfim, todas as características que são consideradas, são julgadas negativas, a gente normalmente não quer mostrar. Por uma questão, não quero mostrar pra vocês que eu sou descomprometida, que eu não, mas em algumas coisas eu sou. Enfim, então, tudo que a gente acha de ruim e tem julgamento, a gente põe na sombra. Então, por isso que eu trouxe a história do corpo, porque existe muito julgamento da gente cuidar e olhar pro corpo, né? Muitos julgamentos ruins de olhar pro corpo, certo? Então, quais as crenças que você tem de culto ao corpo, de olhar, assim, quanto que vocês cuidam do corpo durante o dia, olham para isso, ou não olham, ou critica quem olha, como que é isso durante o dia? Você está perguntando isso? Nossa, eu não posso falar. Não pode falar? Pode, aproveita assim, aí mostra a sombra. Não pode falar. Não posso. Não, eu tô muito ruim pra falar isso.
Assim, Então, não, só eu vou falar. mais por mim. Eu vou falar. Eu tenho um problema muito grande com isso. Hoje eu tenho, tá? Eu sempre fui atleta de federação, fui federado, fui jogador de vôlei. Na época dava para ser jogador de vôlei, né? E de um tempo para cá, acho que eu não sei exatamente. Eu não consegui mais cuidar do meu corpo. Né? E chegou ao que está hoje. Eu não consigo mais reverter. Não consigo. Não estou com problema de joelho, sempre tive, mas hoje está mais agravado. Né? Então, eu fico me perguntando o que fazer. E eu não sei mais o que fazer. Sinceramente, eu perdi o controle disso. Né? Não, reconhecer isso já é metade do caminho, né? Muito legal. Eu perdi totalmente. Eu não consigo. Não sei mais. Não tenho ideia de como reverter. Né? Já tentei várias coisas. E a única coisa que me resta é o que estão pedindo para eu fazer uma cirurgia bariátrica. Mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu prefiro não fazer. Eu tenho que tentar reverter isso. Então eu tenho um problema realmente grande hoje. Eu acho que você está certo nessa decisão, em não fazer. É isso. Eu não quero. Eu acho que ainda vou tentar, não sei como. Eu estou impossibilitado de praticar esporte, eu também adoro, como você, mas eu não consigo. Né? Não consigo praticar nem andar quase, nem caminhar eu estou conseguindo, por conta do joelho. Então, para mim é difícil hoje, a hora que vocês começaram a falar de... É para cutucar mesmo. De corpo, vai ser bom, quem sabe? Hoje tem alguma coisa assim que abra um pouco... Você sabe que coisa louca? Eu sou fisioterapeuta, eu mandava todos os meus pacientes fazer exercício, quem eu fazia? Coisa horrível, né? Casa de ferreiro. Nossa. Eu olhava e falava assim, então você tem que caminhar, Você fala com aquela até convicção, né? Não passa convicção nenhuma pro paciente. Falando, né? Nós julgamos, mas não. Eu falava e não fazia. Mas não, só pra dizer que a gente também, né? Sim. Aqui também. Tem coisa na sombra. Acho que você vive numa sociedade onde você tem uma valorização muito grande da questão estética e do corpo. Né? Então, tem muito julgamento. Se cobrar, as pessoas julgam, sim. Sempre a pessoa que é gorda, que é obesa, como se fosse alguém relaxado. Enfim, no caso feminino, de você não se sentir mulher, não se sentir atraente, uma série de coisas com relação ao corpo, né? Acho que demora um pouco pra gente pular essa fase. Eu, por exemplo, hoje eu nunca fui atleta, gostava muito de dançar, gosto até hoje, danço até hoje. Tenho problemas no joelho, artrose, óbvio, um pouco por conta da idade, menopausa, são algumas coisas que a gente vai adquirindo e é legal saber conviver com isso. Mas assim, hoje eu sou uma gorda mais feliz, porque aceito a minha gordura, consigo entender, mas eu penso na questão do corpo, de você ser saudável. Isso. Não fazer as pazes, você fazer as pazes. Não é uma questão estética. Então, perfeito. Eu me sinto bem com uma roupa, vou pra praia, você não põe mais, porque eu gosto de biquíni, então eu vou pôr biquíni. Isso. Se você gosta ou não gosta de ver a barriga, é isso. Vou colocar isso, acho que é uma questão. Mas eu acho que a gente tem um culto muito grande à questão física mesmo, de estética. E aí por isso que você vê tantas pessoas fazendo, eu tenho várias amigas, né? Engorda para poder fazer cirurgia bariátrica. Sim. Ou faz lipo, abdominoplastia e coloca assim. Então, eu acho isso uma coisa também preocupante emocionalmente para a pessoa. Eu tenho uma filha também de 14 anos, a gente passa aqui com o Fábio, ela, e eu por tabela tenho que fazer também. Mas ela tá gordinha. Mas, de Como novo, que ela faz para aceitar tudo isso? Mas, de novo, tudo no excesso. Porque quem faz e se sente bem e faz as pazes com aquilo, por que não? Né? Mas acho que o excesso, sim, concordo com Eu fiz você. cirurgia bariátrica, eu emagreci 55 quilos. E fiz porque era uma necessidade. Sim. Foi um caso de saúde. E no meu caso, eu tinha todas as... A não ser... como que é aquela da glicose?
Diabetes. A não ser a diabetes, todas as outras doenças da obesidade eu tinha. Entendi. Então, era uma necessidade. Precisava olhar para o corpo. E pra mim, eu não, de verdade, eu não me arrependo em nada porque me fez muito bem. Sim, sim, sim. sim. Fez, não, e não foi só fisicamente, assim, esteticamente. Foi Internamente. É esse o propósito, né? Integrar É. as duas coisas. Né? Eu deixo claro que eu não tenho nada contra isso. Não, não. Eu só eu não Não, a me gente não está vejo, defendendo, nem faz, nem eu faz. É assim. Eu tenho amigas que fizeram também, estão super bem hoje. Eu tenho amigas que fizeram e já voltou tudo. Sim. É. É o que você falou, uma né? série de- Mas no meu caso, eu me olhava e eu não me via. Aquela que eu tava vendo ali não era eu. Sim. Não era eu. Então era uma necessidade. Tá certo. E me fez um bem danado. Então o que a gente vê muito, assim, ou as pessoas vão todas para lá, né, e ficam só na meditação, na oração, ou ficam só aqui, né? E o convite é para a gente começar, como o Rodrigo falou no começo, né, nas práticas, a gente integrar os cuidados, não só os espirituais, as práticas espirituais, as práticas do físico, os cuidados com o emocional, os cuidados com a qualidade de pensamento, não é só uma coisa ou só outra, né? A gente tem que transitar para os outros, e todas elas são importantes, né? Então, a gente trouxe aqui uma visão que vem da visão integral de um pensador americano chamado Ken Wilber, que ele traz, né, a importância de olhar para esses 4 campos o tempo todo, né? Seja, por exemplo, numa questão da obesidade, como que é o físico de quem está obeso, como que é o emocional de quem está obeso, como é que está o espiritual, como é que estão os pensamentos, as crenças, os valores. A gente tem sempre que transitar por essas quatro perspectivas, né? E cuidar das 4, não dá para comer que nem um louco e vir rezar 25 horas. Não vai emagrecer, né? Da mesma forma que fazer dieta, fazer exercício que nem um louco e deitar e tomar um monte de antidepressivo porque não tem vida social também não é a saída, né? É isso. Então a gente veio falar aqui dessa questão da saúde integral, né? De você olhar e integrar no sentido de integrar os cuidados. Né? Então nem só uma coisa e nem só outra. Vamos transitar, ok? E aí quando a gente fala de físico, dos cuidados do físico, já falamos, né, da alimentação, da respiração, sono, atividade física, atividade sexual, tudo isso faz parte de olhar para as percepções do corpo, né? Do emocional, quais são as sensações, as emoções, como é que estão os relacionamentos. Gente, tem um monte de gente que frequenta casa espiritualista, desculpa o termo, mas assim, as relações familiares estão em frangalhos. Aí faz caridade para todo mundo e em casa tá uma caca, não é? Assim. Então, por que e como que a gente adoece? Tem várias teorias que explicam como que as doenças chegam no corpo. A gente vai falar um pouquinho da medicina germânica, que é um estudo que eu trago. O Rodrigo vai falar um pouquinho da fisiologia energética, de como a energia, né, trazendo o repertório dele da acupuntura, da medicina chinesa. E o Richard vai falar da metafísica da saúde, que são 3 formas de explicar diferentes de como o corpo adoece, né? Se você se identifica mais com uma, mais com outra, né? Problema nenhum. E existem outros, né? Psicossomática, bioenergética, blá, blá, blá. Os livros da Louise Hay, acho que o pessoal conhece bastante Louise Hay, Você Pode Curar Seu Corpo? É bem conhecido nas casas, não? Não. Ele é bem conhecido. Enfim, conhece? Então a gente vai falar um pouquinho da experiência da gente. Tá bom? Você quer falar da metafísica primeiro? Vamos falar. Pode ser? Você quer pegar lá Põe aquele pra outro? mim, Rô, por favor. Os 2. O PDF? Vamos voltar esse aí. Quero começar com aquela imagem lá que eu te mostrei. Aquela. Tá. Essa. Isso. Aquela. Vamos começar com esta imagem.
gente vê essa imagem já fala, salve São Jorge, o Guilherme, o pai, não é? Vai Corinthians. É, não, tá precisando mais dessa hoje. Essa é a que tá precisando mais levantar as mãos e pedir, não. É isso mesmo, tá dentro. Nós estamos em casa, não esquenta. Você está pedindo desculpa pelo que você falou ou como está o nosso time? Não, os dois. Eu sou Corinthians também, nós somos, né? Opa. Leandra, minha esposa, é São Paulina, mas tudo bem. Então, Ah, entendi. É São Paulino, meu Deus do céu. Fazer o quê? Vamos lá. vamos refletir na mente metafísica. O que significa a mente metafísica? Os arquétipos que ela nos traz. Analisando esta imagem, na maioria das vezes, como a gente brincou agora, já tem os arquétipos que a gente vai linkar. Mas pela metafísica, olhando o dragão, quem seria ou o que seria este dragão? Se quiser arriscar, pode. O mal. O mal de quem? Uma doença, um mal físico. Isso aí. Mas, vamos lá. Nós estamos falando de sombra, ok? Raiva também. A nossa sombra. E nós temos a espada e a lança também, que vai referir a questão de matar esse dragão e apagar, entre aspas, ou pôr luz nesta sombra. O que seria a lança ou a espada? O primeiro já foi. A sombra que há em cada um. Nós. Quem quiser ler em voz alta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Foi Jesus que falou isso. Foi. Por que ele deixou essa frase para nós, será? O que a verdade tem de tão importante para a nossa melhora, para a nossa compreensão daquilo que está em nós? Fazendo a analogia com a figura. Metaforicamente, é o que ela falou, se você reconhece, se você compreende, você se liberta. É um caminho para se libertar, né? É um caminho. Até acho com consciência. Né? Consciência, conhecimento e a busca, né? Mais uma. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Então por que a gente esconde os nossos defeitos, né? Uma hora vai aparecer. É medo de quê? De aparecer, de ser real, de mostrar aquilo que nós somos mesmo? Acho que ninguém gosta de ver o lado ruim, né? eu Se não- reconhecer o lado ruim que a gente tem. Todo mundo tem, Sim. mas acho que ninguém gosta. Eu diria que talvez não fosse nem só isso, eu diria que talvez ele tenha um pouco de medo do que os outros pensem a seu respeito. Então você acaba ocultando, não porque você quer ocultar, mas pelos outros do que por você mesmo. Certo. Essa frase, ela nos crava que em algum momento vai aparecer. Vamos falar, no namoro é uma maravilha. Ah, com certeza. E o tempo vai passando e vai Esse é o melhor exemplo, descobrindo. esse é o melhor exemplo. Vai descobrindo. Não é o fato? Até quando vai conseguir? No caso, o casamento mostra todas as Até facetas. você casar. Já foi. Né? É uma reflexão para nós. Sim. Será que esconder isso, a gente talvez também esteja transferindo do outro, mas é de nós mesmos? Estamos escondendo de nós e vamos prolongar isso até quando? A metafísica, ela faz a gente refletir sobre isso. Porque o meta quer dizer além. Física, além do que está aqui. Então vamos olhar para o além do físico. Trouxe essa passagem de Jesus. Uma vez eu assisti uma palestra que dizia que, da mesma forma que Jesus falava em parábolas, porque as pessoas não tinham condição de entender, o corpo fala através de parábolas, através das doenças, porque a gente
insiste em não entender o que tem que fazer, o que tem que mudar. Então, na hora que impacta no corpo, você tem que olhar para aquilo para ver se o corpo te ensina alguma coisa, né? E faz bastante sentido. Legal. Então, a abordagem metafísica, a gente já fez aqui uma introdução sobre o que ela traz a nós, né? Traz para cada um de nós. Despertar para a consciência metafísica é o que nós estamos propondo hoje aqui. Nós estamos propondo a si mesmo essa condição, essa oportunidade. É como se cada um pegasse o espelho e se olhasse. Mas não só o rosto. E fosse colocando assim, e vendo. Eu não tinha reparado aqui, olha só, nunca... Como que eu estou comigo a todo instante e nunca vi isso? Né? Internamente, quantas coisas então tem pra gente reparar? Isso é desenvolver o raciocínio metafísico. Utilizar a metafísica como instrumento terapêutico. O terapeuta metafísico, ele vai utilizar essas ferramentas, mas nós somos o nosso terapeuta constantemente, diariamente. Atrelar a metafísica a outras terapêuticas, foi o que a Rô falou, é o ponto de vista, é a vista de cada ponto. E adotar os procedimentos adequados. Eu estou falando, mas eu estou fazendo? Então você não está sendo um exemplo. Então, o Robson fala, né? Ele fala assim, o Robson Pinheiro, ele fala para nós: ajude, mas resolva seus problemas paralelamente. Não queira parar o que você faz de doação para resolver os seus problemas, senão você não vai conseguir. Como foi dito, meta além, física. Ciência que estuda os fenômenos naturais, físico. O que é a metafísica? Aí a gente pode voltar um pouco lá na época dos filósofos, na polis, onde eles estudavam, e um deles era Aristóteles, que estudava as causas universais, os fenômenos. Algumas frases dele: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Os filósofos, eles são subjetivos, cada um vai entender de alguma coisa, e muitas vezes nós vamos metafóricos também, e nós vamos demorar para compreender em si aquilo que eles querem dizer. Mas nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Por quê? É o automatismo. Acordar, quando toma um cafezinho preto, vai trabalhar, mecanicamente executa a função, volta para casa, o sofá parece que tem um imã, né? A gente sabe que as mulheres têm mais dedicação que os homens são mais preguiçosos, né? Os homens são mais preguiçosos, as mulheres têm mais disposição, porque elas já estão pensando no caminho de volta o que vão fazer. Mas também é uma repetição. Que tal não fazer também? Aí vocês vão morrer de fome. Aí vocês vão morrer de fome. É No conscientização. meu caso, Não, Se não fizer sempre, Piamas. Não, piamas das partes. calma, Conscientização. eu tô propondo a reflexão. Então, Sai do reflete. automatismo. Reflete. É sair do automatismo. É. De, a caminho de, tenho que fazer. Não tenho que fazer hoje. Eu não tenho que fazer. Eu me proponho a fazer diferente. Por que esse automatismo? Por que não se olhar? O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa tudo o que diz. Alguém quer falar dessa frase? Não? Muitas vezes eu não sou sábio. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Então vamos pular, porque senão não vai dar tempo, né? 9 horas já. Ouvir mais. A alma é a causa eficiente e o princípio organizador do corpo vivente. A natureza não faz nada em vão. Tudo que acontece tem um sentido, então.
Devemos nos comportar com os nossos amigos do mesmo modo que gostaríamos que eles se comportassem conosco. Princípio da ética, né? Faça o próximo. O que é a vida, então? A natureza e o que nos faz humanos? Filosofia metafísica, então, ficou claro que é investigar as causas primárias. Então, na Idade Média, o estudo era sobre o universo, foco. Na Idade Moderna, já fomos estudar o corpo e a mente. E hoje, integração das partes. Na observação da natureza, identificamos leis universais. Essas leis universais quer dizer que todo ser humano é passível das mesmas leis. Vocês falaram muito em joelho hoje. Alguém falou de cotovelo? Então essa causa do joelho provavelmente é a mesma de cada um aqui que falou. É uma lei. Foi assim que o Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, desenvolveu a metafísica, buscando entender o porquê que um lugar do corpo dá um sinal e o outro não. Então, ele também focou nos arquétipos. O que o joelho me traz de informação, ou o cotovelo, ou o coração, ou o pescoço, ou a lombar, ou a mão, dentição, o que me traz de informação? O que essa lei universal quer mostrar que eu não estou fazendo ou estando bem? Ok, estou fazendo corretamente, mas a metafísica, ela não tem o bem e o mal, o certo e o errado. Uma das frases da metafísica é: funciona? Então tá certo. Não funciona? Olha, vamos rever. E a resposta para essas perguntas que você fez? É o corpo que vai dar. Não, eu sei. Sim. Mas eu quero saber, o meu joelho está doendo. Por que ele está doendo? Então, nós vamos entender um pouco. Nós vamos buscar essa reflexão. Não é só joelho, às vezes é o que mais incomoda. Porque, por exemplo, não é só joelho. Você falou do automático aí, eu sou ligado no 420. Então, mas por isso que é importante entender o corpo. 14 horas por dia de trabalho. O porquê. É uma máquina perfeita, corpo, que nós não entendemos muito. Depois, eu vou acelerar um pouco, porque não vai dar tempo, talvez, de tudo, né? Mas nós vamos ver a quantidade desses sistemas, não são órgãos, não são células, de sistemas que nós temos. E um sistema é complexo, é uma máquina que tem as engrenagens. Se uma der problema, a máquina está comprometida no seu funcionamento normal. Ela vai, mas não no seu melhor potencial. Tudo é funcional. O que a gente falou agora? Das engrenagens. Tudo tem um porquê. Essa pequenininha aqui, sem ela, esse todo não funciona. E o que é mais importante então? O joelho ou o coração? O coração está funcionando legal se o joelho está ruim? Então, novamente, o que esse joelho está querendo me dizer? Esse é o raciocínio metafísico. A natureza. Eu vou conseguir evitar? Não. Vou conseguir adiar um pouco essa ação. Ação universal. Todos nós estamos submetidos a essa ação do envelhecimento. Mas eu envelheço como? Saudavelmente, ou vou aos trancos e barrancos?
questões paliativas, que vai me empurrando amanhã é mais um dia, amanhã até chegar a máquina falar, não tem mais amanhã. Então, a mãe natureza está irrigando, está conservando, é a ela que nós devemos todo louvor e gratidão. A mãe natureza. Olha o joelho aqui. Agora eu vou pedir um negócio para vocês, porque aí a gente vai falar e vai buscar em segundos essa resposta. Todos leiam juntos em voz alta. Qual a área da sua vida parou de movimentar e de se renovar? Vamos lá. Pleno funcionamento. Aí a gente vai financeira, emocional, espiritual, psíquica, afetiva. Eu, Richard, não estou fazendo o meu melhor. Alguém aqui está? Será? Me fala, não, por favor. Em alguns campos eu tô, em outros não. Eu também. Não vou me chicotear, não. Em alguns campos sim. E esses outros, eles estão ou está mostrando para mim, está dando um sinal que se eu não melhorar esse vai me comprometer. É fazer o seu melhor. Não o melhor que esperam de você, mas é o seu melhor. Aquilo que você consegue. Se você der o seu melhor para a vida dará o melhor dela para você. Quem é a vida? O que é a vida? Primeiramente a vida nossa. E aí depois a integração, a interação. Com todos, né? Que estão à nossa volta. E aí a gente analisa certo e errado. A gente precisa das duas polaridades. A gente está aqui nessa evolução para isso. Podemos jogar luz aqui sim. Mas a perfeição ainda não é dessa terra. Esse conceito de errado ainda tem muito julgamento, né? Assim, tem muito... o que é certo para mim é errado para você. Não existe esse consenso, né? Então, mesma coisa, né? Outra polaridade, né? Que tem muito julgamento. Bem mal. Então o mal, ele me faz querer ser melhor. Ele é importante para mim. Ele é fundamental até. Eu lembro daquela outra frase de Jesus que acho que os apóstolos estavam falando, mas Jesus, e aí, cara, falando, continue trabalhando. Meu pai trabalha até hoje. Você quer ver um outro exemplo? Eu digo por mim, você já conhece alguém que tiver câncer? O que as pessoas dizem quando passam no câncer? Renascer outra oportunidade. Comecei de novo. Senão não vai dar tempo. Renasci. A minha vida ficou melhor do que era. Eu tive câncer na tireoide, minha vida só melhorou depois do câncer. Então é isso que ele está falando. É a situação do estresse que te proporciona ao avanço, né? Quando está tudo bem, né? Time que se ganha não se mexe, não é essa crença? Quando está tudo bem, quer ficar na zona de conforto. Quando não está, é que realmente a gente faz movimento. A metafísica, a doença é uma bênção. Um sofrimento desses é um divisor de águas, realmente. Isso, né? Eu passei por isso também. Olha lá. E aí vai refletir no externo como nós estamos internamente com as nossas questões, né? Como a gente consegue atrair as coisas boas? E qual é o nosso poder sobre a realidade? Tudo é uma coisa só.
nós vamos prosperar sendo próspero. Nós vamos prosperar sendo internamente, emocionalmente, afetivamente prósperos. Então, a digital nossa, a natureza é tão sábia e tão boa conosco que ela nos deu uma digital exclusiva. Somos iguais, mas somos individuais, seres individuais. É um paradigma, um paradoxo, mas é a mesma coisa do bem e do mal, do certo e do errado. Tudo é uma coisa só. Tudo faz parte do todo, a funcionalidade é sistêmica. Efeito dominó. O corpo saudável é a integração de todos os sistemas. Caramba, mas eu tô sem trabalhar no momento e meu corpo está saudável. O que aconteceu? É momentâneo. Se mantenha saudável, que o trabalho, o que você quer, é questão de tempo, é questão de preparo, ou até dê um passo atrás, aí vem o joelho. O que eu estou fazendo, repetindo, e o joelho está me mostrando? Eu vou começar a dar o passo, a minha perna boa é qual? É a direita? Será que é a direita que é a perna boa mesmo? Será que não é? Que eu não devo começar com a esquerda? Essa caminhada? O joelho traz isso. O que eu estou batendo e cansei? Ou o que eu não vi ainda? E o joelho está falando, olha, não é por aí. Calma, senta, volta. Aí não consigo entender isso. Não consigo entender isso. Não consegue entender a analogia ou o que está acontecendo? Pensando assim, uma coisa mais palpável, um desgaste. Eu tenho artrose, um desgaste. Esse desgaste pode acontecer com uma pessoa magra. Mas todos têm? Todos não, mas assim, todo mundo tem problema no coração, todo mundo tem problema de diabetes, todo mundo Esse é o raciocínio metafísico. Todo mundo tem rinite? Não. Então, Eu tenho uma artrose, enfim. O peso ajuda a dar uma piorada. Esse é o efeito. Fica pensando no que é que... Esse é o efeito, não é a causa. Olá? Esse é o efeito. A causa foi aquilo que fez o joelho ficar desse jeito. Então, aí eu fico pensando, o que é que você precisa parar? Você ficou falando do joelho, estou trabalhando demais. Eu sempre penso nisso, estou trabalhando demais. É um sinal. Eu penso nisso, tá? Eu trabalho muito, eu preciso trabalhar essa quantidade de horas. Bom, A gente falou de automatismo, não foi? Para nós, existe um equilíbrio na balança. Alguma coisa está desequilibrada. E a natureza, sabiamente, nos dá esse sinal. Ela nos mostra. E é através do nosso corpo, que é o que nós temos de palpável. E a artrose, por exemplo, tem gente de 90 anos, está vivo fumando, fumou a vida toda. Por que não tem problema? Sabe qual é a resposta? A natureza protege a ignorância. Quando você já sabe, ela fala, você já sabe, então se vira, se cuida. É estranho isso, hein? Isso aí vai ter igual seu pai, né? Dá serviço para quem tem muito e quem não tem nada não faz nada. É estranho esse raciocínio. Então, mas é bíblico. Quanto mais você tiver, mais será dado. Quanto menos você tiver, mais será tirado. Na metafísica, ela avalia desse ponto. Se você sabe já como se corrigir, então você vai ter que se corrigir por si. Se você saber o que você está falando, legal, o cara tem 90 anos, como a vida inteira nunca tem nada. Para
aquele garoto que não fuma ainda, ó, tem 90 anos, eu vou fumar também, não vai acontecer nada comigo. Não, mas isso daí é para cada um, é para cada consciência. Para cada consciência. Lembra lá atrás que eu falei, funciona ou não funciona? Está funcionando? Não está funcionando, então alguma coisa deve ser revisto. Para o cara que fuma 90 anos, está funcionando. Ele não tem problema com isso. A pessoa que tem vício alcoólico está funcionando e não tem cirrose, mas tem outros que vão ter em um ano de bebedeira. O ponto metafísico é esse. Ele analisa o que está dando certo para cada pessoa. Somos seres individuais, mas fazemos parte de uma massa. Eu vou fazer uma pergunta aqui, até meio que totalmente, talvez até ignorante, de ignorar o que você está falando, tá? Tá bom, o cara que tem, que bebe e não se preocupa com a cirrose, ele não vai ter cirrose. Não. Tá bom, eu bebo, eu sei que faz mal, mas eu vou trabalhar a minha mente para que eu entenda que não vai fazer mal. Não, eu não vou ter cirrose, eu vou beber, ela vai Mas aí você já sabe. Mas aí já sabe. Aí Aí você já já que sabe. mudou o padrão de Aí pensamento. você já sabe. E o lance do joelho, então, ou de qualquer outro tipo de dor, de coluna? Você sabe que Nós vamos por caminhar, exemplo. senão depois não vai dar para o Rodrigo, mas termina a questão, para ficar gravado. nunca tive nada, depois o joelho começou a doer. Doeu 1 ano, doeu 2, doeu 3. Opa, doendo. Vou dar um médico. O médico disse, senão eu podia continuar com aquela dor, às vezes ela passava, às vezes ela voltava, às vezes ela passava. Mas você está com isso. Isso é uma doença degenerativa, blá blá blá, toda aquela conversa, precisa fortalecer, precisa fazer caminhada, mas não pode ser em determinado piso, enfim. Uma série de coisas. Mas aí, o fato de eu ter descoberto, não foi a dor que eu senti, eu não sei se estou fazendo uma confusão, né? Mas, Na verdade, enfim, eu senti uma dor e aí o fato de eu ter descoberto que eu tenho esse problema, não que seja uma coisa que eu vá morrer por conta disso. Mas eu posso viver lembra de como a anos, gente mas- começou a palestra, assim, nós falamos assim, que tudo tem um olhar físico, emocional, mental, espiritual. Muito bem. O que a gente está dizendo assim, o joelho dói, a artrose dói, tá lá desgastado, é fato, na ressonância lá, tudo mastigado, essa cartilagem, ok. Precisa alongar, precisa ir, ok, isso é físico. O convite é para a gente dar um passo além de você olhar para essa questão. Fui no médico, tomei remédio, o que está no campo um pouquinho mais sutil dos pensamentos, do comportamento, que é isso que ele está falando, né? Para a gente ter um olhar mais integral de tudo isso. E não só, tá lá, a hérnia está estourada e daí? E o nosso intuito é de provocar mesmo, não é sair daqui com respostas. Eu sinceramente eu não estou conseguindo encaixar as coisas. Sim. Eu não estou conseguindo Nossa. entender como é que você faz isso. Não, a gente vai... Nossa, Qual é o processo para você conseguir fazer isso que você está querendo dizer? Eu não consegui entender isso ainda. Tá, nós vamos provocar um pouquinho mais para depois chegar nesse ponto. Tá? Eu Funciona? acho que é a mesma dúvida dela, né? Funciona ou não funciona? Não, aí tem a ver também com crenças e com hábitos. De novo, o automático. E aquilo que a gente tem como verdade e como fundamento. Como assim com crianças? Eu não explica melhor. As crenças daquilo que a gente aprendeu até o momento, daquilo que nós temos como verdade. Se a questão da patologia, ela é só por uma questão física e de desgaste. Essa é uma crença, essa é uma verdade que nos foi colocada e que nós também, até então, achamos que é a real situação, pelo mal, pela Mas o mal já patologia. está instalado. E daí para frente, o que faz? Tem que voltar lá. A gente explica isso mais pra frente. Vamos lá. Funciona ou não funciona? Associar partes do corpo com cada situação vivida. Essa é a proposta da metafísica. Aí a gente falou dos sistemas: cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, excretor. 14 vai dar aqui. Qual é mais importante aqui? Todos sabem.
todos são importantes. Hoje a gente, como o Rodrigo começou com o trabalho da respiração, nós escolhemos aquele que nós não podemos ficar sem. E aí, Rodrigo, agora entrou na sua área, mas eu só gostaria de deixar uma provocação e uma pitadinha de solução. Como resolver? Por que a gente trouxe o ar? O que o ar representa na metafísica? Ideias. Quais são as ideias que estão me ocorrendo? E quais são as ideias que eu estou propondo? Vai lá, Rodrigo. Vou pegar um outro lá. Sabemos que temos, né, os nossos corpos espirituais que compõem as camadas da nossa consciência, né, até chegar no corpo físico, né? Então o corpo físico ele acaba se tornando o quê? Ele acaba se tornando a foto revelada da nossa consciência. Ele é o mata-borrão da nossa consciência. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente cria mentalmente, emocionalmente, tudo que a gente vibra, vai se expressar aonde? No corpo. Então o corpo expressa o nosso estado interno, nosso estado de consciência, nosso estado vibratório e tudo mais. Não existe julgamento, tá? Vamos deixar o julgamento de lado. Ah, então quer dizer que o cara está com problema de gênero porque ele pensa assim, essa... Não, é um estado de consciência. E o corpo vai refletir nisso, tá? Eu só vou adiantar um pouquinho, a gente olhar aqui, essa imagem primeiro, tá? Essa é uma imagem muito interessante, porque ela retrata a construção do nosso corpo, né? Ela retrata todo o ambiente, né? Da onde ele é, né? Da onde ele é concebido, né? É uma imagem interessante porque ela pega vários elementos da Cabala, né? Da árvore sefirótica, né? Se vocês olharem, né? Que aqui está tudo desmembrado, né? Ela traz o coração como o veículo principal, o grande propulsor, né? Da criação do corpo, as raízes, né? Do nosso corpo. Aqui é uma imagem muito interessante, tá? Que vai refletir a construção de tudo isso, né? Os portais, né? Da visão, da mente, dos órgãos internos que fazem a constituição do nosso corpo, tá? Então, só para brincar um pouco com a imagem, né? É a construção do nosso corpo fisiológico, né? De como ele se enraiza, de quando a gente vem da consciência e chega aqui. E tudo que a gente vibra, ou que a gente vibrou no passado, fica com as faculdades e com as impressões do nosso corpo perispiritual, né? E do corpo perispiritual vai moldando o nosso corpo físico. E aí, como o Richard disse, né, os nossos hábitos, como a Rô disse, né, as nossas questões mais propriamente ditas, o dia a dia, vão imprimindo o nosso estado de consciência. Tá? Então, né, partindo da dúvida de vocês, né, poxa, como é que eu chego nesse lugar? Né? Existe uma questão vibratória, existe uma questão... o pensamento cria, certo? O pensamento cria o campo. Que campo é esse? Então a gente tem que falar de ciência. Né? Ele cria um campo magnético. Cria. O corpo nosso, ele é uma bateria potente, imitação do macro, né? A Terra tem as polaridades norte-sul, tem os campos magnéticos que protegem, né, das partículas atômicas, subatômicas do Sol, da luz solar, dos raios gamas, dos raios ultravioletas e tudo mais. Se nós somos uma cópia, né, viemos do pó e do pó retornaremos, então somos uma cópia, né, desse macro, nós somos o micro. E as nossas células são o micro do nosso corpo, que é macro. Macrocósmico, microcósmico. Tá? Então o nosso pensamento cria tudo isso, né? Cria todo esse campo. Então nós vamos magnetizando o nosso corpo, as nossas células, o nosso DNA. Chega no ponto em que, por exemplo, um pensamento de... Vou dar só um exemplo para ficar mais claro. Um pensamento de tristeza. Uma situação que nós nos envolvemos no passado gera
um pensamento de tristeza. Ficamos tristes com aquela situação. E aí não falamos. E aquela tristeza começa o quê? Ela ganha um espaço dentro da gente. Aí aquela tristeza vira mágoa. Aí a coisa vai começando a aprofundar. Ela ganha uma raiz. Conforme a gente negligencia aquele sentimento e a gente fica ruminando ele, quer dizer, ficamos pensando constantemente sobre aquele sentimento, sobre aquela situação e não externamos ela, o que acontece? Nós vamos imprimindo no nosso corpo aquele sentimento magneticamente, celularmente, nos tecidos, nas fáscias, que são os tecidos que cobrem os músculos e tudo mais, e vamos juntando aquela toxina. Chega uma hora que aquele bombardeamento através do pensamento e do sentimento acumulado, que é a tristeza no caso do exemplo, ele vai modificando o nosso padrão celular. Mas isso demora tempos, às vezes anos. Chega uma hora que se a gente não olha aquilo conscientemente, o que o nosso corpo faz metafisicamente? Ele começa a falar, você não vai olhar para isso agora, consciente? Então nós vamos fazer o quê? Vamos mostrar para você que você tem que colocar aquilo para fora. Aí aquilo se torna uma patologia, uma doença. Esse é o caminho que a doença percorre. Através da mente que fica gerando aquela vibração. Sabe o que é vibração? Ondas de vibrações. Nós ficamos emanando aquilo constantemente. E aquilo está emanando para o universo, está emanando para as pessoas ao lado, está emanando para o nosso próprio corpo. E aí as nossas células se deformam e aquilo vira uma doença. Esse é o caminho, mais ou menos, que nós construímos da patologia. Quando a Rô e o Richard citam essas medicinas, o corpo, tem um outro livro chamado Doença como Caminho. Também muito conhecido. Tá? A doença como caminho. Você não vai olhar para aquilo, nós vamos adoecer você para você agora começar a olhar. Se você não olhar, nós vamos te parar. Aí o que acontece? O joelho começa a ficar ruim, chega uma hora que você não consegue mais mexer, e você é obrigado a olhar para quem? O joelho. Mas o joelho é o problema real? É o efeito. É o efeito. Ele não é a causa. O joelho é só um reflexo. Aí nós somos obrigados a parar. Quando nós paramos, nós somos obrigados a fazer o quê? Quando estamos parados? Pensar. Aí nós vamos ter que refletir. Porque tá doendo. Descansar. Esse é o tempo. Porque aí o corpo te obrigou a parar. Né? Olha que máquina perfeita. Isso aqui é uma máquina biológica. E quem faz a programação dela é a nossa consciência, a nossa mente. Né? As glândulas e tudo mais. A fisiologia. Quem é a mola propulsora do nosso corpo físico é o nosso pensamento. É ele quem gera as energias, vamos dizer, em termos de polaridades positivas e negativas. Tá? Então, a doença se instala através do pensamento contínuo, através dos hábitos que geramos com aqueles pensamentos, através da nossa inconsciência a respeito dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da falta de capacidade de olhar para dentro, da falta nossa de capacidade de expressar aquilo que estamos pensando, que estamos sentindo, tá? Imprimimos aquilo. E aí? Aí vem a sua pergunta. Como é que a gente... Como resolve isso? Resolve isso. Tudo que você falou agora, eu concordo plenamente. Acho que é bem por aí mesmo. Exatamente. Só que eu tenho algumas dúvidas em relação a tudo isso, sabe? Claro. Eu acho que isso realmente acontece. É assim que as coisas acontecem. Mas em algumas situações, eu vejo que não pode ser assim. Não tem como ser assim. Quais situações? Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe está com hepatite C. Uhum. Ela tem hepatite C, foi descoberta agora, há mais ou menos 25 anos. Ela não sabia, descobriu agora. Provavelmente ela deve ter pego o vírus da hepatite B numa manicure. Sim, é bem normal isso. Como é que a gente vai relacionar isto, esta doença que ela tem, com o que você está falando agora? Aí nós estamos falando de uma questão de consciência, certo? Pode me ajudar se vocês quiserem também, por favor. Foi há 25 anos atrás? Há 25 anos atrás. Mais ou menos. Então, 25 anos atrás, como ela estava? O que a vida deu de presente para todos nós, não é para ela. Mas para ela perceber alguma coisa para ser mudada na consciência, nos hábitos. E aí não foi percebido isso.
Não foi mudado isso. Então, nesse período, a vida falou, é agora que você precisa mudar. A nossa consciência não tem um campo magnético? O campo magnético atrai, certo? São polaridades. Conforme nós nos tornamos inconscientes, nós atraímos determinadas situações para a nossa vida e o nosso corpo expressa aquilo de uma maneira... E você através de uma falou por doença. anos, o Rodrigo falou por anos. São anos. Entendi o que você quis dizer, tá? Mas isso é impossível de você controlar. É humanamente impossível. Em qual situação, em qual momento você vai se conscientizar de que você não pode fazer tal coisa porque Mas futuramente... quem falou que tem que controlar? Não estou falando que tem que controlar, não. Não. Mas é o que ele falou, naquele momento, 25 anos atrás, alguma coisa estava acontecendo que fez com que toda essa situação acontecesse. Isso. Como é que você vai, naquele momento, definir, olha, eu não quero ter cirrose daqui a 25 anos, portanto, eu não... Não, mas isso não é uma questão de escolha consciente. Não, Estamos falando do subconsciente. A grosso modo, tô falando, Sim. tá? Bem, Mas assim, só- bem como leigo, estou tentando entender. Então, Tá? vamos lá. Não, mas é importante, É importante essa questão. Eu quero entender como vocês estão. Eu acho muito interessante. Eu quero entender como é que isso se comporta. Né? Eu não vejo como colocar isso de forma. É assim. A metafísica é assim. A gente vai explicar Isso é assim. mais Eu não calma. consigo. Vamos associar isso de uma maneira mais prática. Né? Fala. É assim, vamos voltar um pouquinho e assim, eu vou falar um pouquinho depois de uma outra teoria que fala da medicina germânica, e o que a gente precisa entender é que as doenças não trazem uma punição, elas trazem um processo de aprendizado. E o que a gente está tentando trazer é assim, é uma estratégia de olhar para a doença como um processo de evolução, de desenvolvimento. E o que o Richard está dizendo é assim, quando foi diagnosticado lá atrás, é um convite para olhar para 25 anos atrás e ver o que é que 25 anos a vida trouxe que precisa ser olhado. Não é que ia acontecer ou não ia acontecer, como você está dizendo, na tentativa de controlar a situação. Mas assim, Não é nem de controlar. mas são estratégias que a vida, e aí conecta com o que o Rodrigo falou, que a vida a gente atrai, né? Para traga os aprendizados que a gente precisa passar, entendeu? Então o que a gente está tentando trazer é uma visão que nada é fatalista, nada é por acaso. Não, tá. Então vou tentar entender. Então talvez o que vocês estão tentando dizer é o que aconteceu com ela 25 anos atrás, é alguma coisa que agora ela está passando e que agora ela vai poder aprender alguma coisa e com esse aprendizado vai poder passar para alguém aqui. Também. Não, ou Também. para ela Para ela mesma. própria primeiro. Para ela mesma. Né? Porque funciona assim. Exemplo clássico. Bactérias e vírus se desenvolvem em pH ácido, correto? Se eu estou com meu sangue aqui, o pH do meu sangue tem que ser como? Tem que ser neutro. Ou ele tem que ser o quê? Base. Entende? pH, certo? 7 ou acima de 7. Ou acima de 7. Tá, então é um pH alcalino. Dentro de um pH alcalino, tem como se desenvolver determinadas doenças e bactérias? Não. Por quê? Porque eu tenho consciência, que eu tomo água, eu tenho que ter uma boa alimentação para manter o meu organismo saudável, para que as bactérias não se instalem ali e se desenvolvam. A partir do momento que eu não tenho consciência disso e vou detonando o meu corpo, eu deixo meu pH ácido. O pH ácido é lugar onde se prolifera que tipo de coisa? Doenças. Então eu vou deixar propício. Para isso para tudo. A consciência também. Não quer dizer que isso é bom ou mal, não tem esse julgamento, não tem essa questão do tipo assim, ela tem que aprender. Não é isso. É o estado de consciência dela naquele período, por conta, às vezes, de uma inconsciência a respeito de uma determinada emoção que ela pode ter vivido, ou de algum trauma, ou de algo que ela possa ter passado que ela nem tenha percebido. Ela acabou contra, por quê? Porque ela estava energeticamente, magneticamente propícia e sujeita àquele tipo de coisa. Por que tem gente que vai lá e não pega? Porque a pessoa não tem aquele, não tem a chamar-se de predisposição, tá? Nós trabalhamos muito com predisposição.
todo ser humano, ele pode estar sujeito a uma predisposição para. Fala Não um quer pouquinho dizer que ele vai conseguir que o contrair. fígado faz, a funcionalidade do fígado. Eu vou dar esse exemplo. O fígado, dentro da constituição da fisiologia da parte dos 5 elementos da medicina chinesa, ele é responsável, ele chama elemento madeira. Ele é responsável pelas unhas, ele é responsável pela nutrição dos tendões do corpo, né? Porque a madeira tem essa coisa da raiz, né? Das raízes, da coisa que vai na terra. Ele é o responsável pela emoção da raiva. Ele é responsável pela nutrição do nosso corpo etérico. Ele é o grande químico do corpo, ele quem sintetiza, ele que faz toda a transformação química, bioquímica do corpo. É ele quem faz a regeneração das células, das enzimas. É ele quem distribui todos os minerais junto com as glândulas e tudo mais. Então o fígado ele tem uma importância gigante. Ele é o primeiro órgão. Tanto que quando eu falo assim, essa doeu no meu fígado, ele é o primeiro órgão que recebe as cargas energéticas para não chegar no coração. Porque o coração é um órgão também nobre, que é onde é o palácio da alma, né? Então, antes de chegar no coração, você tem todas as defesas do corpo. E o fígado é a primeira. Por isso que fala assim, nossa, por que o Hulk é verde? Uma brincadeira agora. Porque é a cor do fígado, né? Ele sintetiza tudo isso. Então, quando eu falo raiva, é um elemento, a emoção do fígado. A raiva ela é importante, né? É um sentimento Esclarecido isso, o que nesse contexto, nesse período, um pouco antes de ter acontecido e 25 anos depois, o que essa sensação, essa emoção e sentimento não foi solucionado como aprendizado, como conscientização de algo que deveria ser compreendido ali e não foi. E agora a natureza ela vem colocar, olha agora. Olha para isso Você agora. precisa ver agora isso. O tempo passou, mas é agora. Não tem mais tempo. E aí vem Isso é uma leitura. Metafisicamente. É uma leitura. Tipo assim, há 25 anos atrás, qual era o momento que ela estava passando? Quais foram as situações que ela passou? Até antes de 25 anos atrás, bem antes, que ela acumulou em termos de experiência. Que foi o início. Né? E aí ela não tomou consciência disso. Aí o corpo dela adquiriu isso, mas tanto que ela só percebeu agora, certo? Como você falou. Foi diagnosticada Diagnosticada agora. Mas ela não conviveu com isso? Deve ter passado alguns perrengues, porque a hepatite C é algo, quando ela ataca mesmo. Não, né? Mas, assintomática. Não. Então, mas tem gente que não manifesta. Por isso que eu estou falando. Mas, tá ali, tá presente. Né? Isso não quer dizer que ela vai morrer disso, ou que ela vai passar mal por causa disso, ou que... Entende? A doença vem trazer essa conscientização. Ó, o que você não olhou, ou quais foram as suas frustrações, as suas raivas que você não colocou para fora, que você não teve consciência. E aí, a doença, ela vem trazer esse tipo de conscientização, de aprendizado. No fígado. Não é julgamento. É só isso. É só uma questão que a nossa consciência atrai o que a gente precisa. Sempre. Isso eu não tenho dúvida. Eu só queria... Eu não quero entender isso. Sim, tentar colocar isso em prática. Porque, mas ficou um pouco claro agora? Deu para esclarecer um pouco? Todo mundo entendeu mais ou menos como é que a gente transforma isso e chega na resultante? Tô ficando com medo, hein? E o caminho contrário, mas o caminho contrário, não existe o caminho contrário. Não existe o caminho contrário. Existe o quê? Tornar-se consciente. Esse é o ponto. Né? Tornar-se consciente. Por isso que eu queria falar da respiração. Por quê? Qual é o primeiro passo que nós temos que dar no corpo para nos tornarmos conscientes? Respirar. Não estava escrito ali? O ar, a respiração nos traz lucidez? É isso. Quando a gente está nervoso, vai fazer alguma coisa, não sei o quê. Se a gente para 5 segundos antes e faz assim, ó, a gente já revê a nossa situação, a gente já revê se a gente vai realmente fazer aquilo ou não. Né? Então, o respirar é um dos principais atos de consciência do corpo, daquilo que a gente está emanando, sentindo, né? Manifestando e tudo mais. Tá? Tudo bem terminar 10 e 10? 10 e 10? 10 e 5 ou 10 e 10? 5. Vai lá, fica à vontade, fica à vontade. Então,
O que é respirar, né? O que é esse órgão, né? O pulmão, né? O pulmão, ele é a fonte, o oxigênio é a fonte de energia do nosso corpo, né? Da explosão. O fogo, ele só sobrevive quando tem o quê? Oxigênio. Você pode ter madeira, gasolina, você pode ter tudo o que for. Sem oxigênio, não tem fogo. Não. Certo? Então, o oxigênio, ele é quem promove essa combustão interna através dos pulmões. Por isso, a importância de saber respirar. Né? Respirar é um dos atos mais importantes que nós temos. Né? Que é quem vai trazer toda a vida e vai fazer com que o nosso corpo físico se movimente. Ou, aliás, tudo. Né? O oxigênio, ele é a fonte de muitas curas, né? E a falta do oxigênio é a fonte de muitas patologias. Quando encurtamos a nossa respiração, quando travamos o nosso corpo, como se... Não tem gente que fica, né? Vou te fazer uma pergunta agora. Já baixou a cabeça, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor. Você consegue explicar por que em algum momento a sua respiração fica encurtada? O que ocasiona isso? Encurtamento. Encurtamento é quando nós estamos com um pensamento rígido, endurecido. É quando somos inflexíveis. Correto? Tudo que é duro e inflexível fica o quê? Rígido. Certo? Se temos um pensamento duro, rígido, vamos ter uma respiração encurtada, porque o nosso corpo vai começar a refletir o estado da nossa consciência, certo? Então, se eu sou uma pessoa que eu começo a ficar com preguiça também é uma questão séria, né? Ou eu vou postergando as coisas, ou eu não quero mais, ou eu como de uma forma inadequada, por uma questão de algum sentimento que eu não estou olhando, uma tristeza, ou uma dor, ou algo que eu não estou conseguindo me relacionar bem interno, eu começo a fechar o meu corpo, eu começo a ficar com uma postura completamente viciosa, aí eu vou tornando aquilo um hábito. Conforme eu torno aquilo um hábito, lembra que eu falei para nós, sentarmos como? O corpo aberto, certo? Quando a gente senta assim, ó, isso é uma postura de vício, né? É um vício de postura. O que acontece aqui, ó? A Rô vai falar depois dessa parte. Eu estou encurtando o meu diafragma. Por isso a importância de saber a anatomia do nosso corpo. Quais são os músculos que trabalham, que servem e tudo mais. Como eu estou falando da respiração, aqui nós temos os pulmões, a traqueia, né? Aqui nós temos um outro músculo que chama diafragma, né? Faz um movimento de expansão e retração do nosso corpo. Conforme a gente encurta a respiração, é porque alguma coisa dentro da gente não está bem resolvida. Então, a gente evita pensar. Quando nós evitamos pensar, o corpo da gente reduz o metabolismo. Ele reduz as atividades. Conforme a gente vai reduzindo, a tendência nossa é fazer o quê? Encurtar, encolher. Conforme a gente encurta e encolhe, a respiração fica onde? É melhor Onde fica a respiração? É estado de agonia. Eu não quero ver aquilo, eu não quero resolver aquilo. Ou eu não tenho, acho que não tenho força, então eu encurto tudo. Aí tem gente que às vezes quando faz isso aqui até sente dor, né? Quando vocês respiraram, que eu falei, solta todo o ar, agora respira. Não foi difícil? Às vezes você não consegue, né? Porque está tudo tão contraído. Por quê? Porque é uma questão da nossa inconsciência corporal. Nós estamos falando de corpo. O que gera tudo isso é a nossa consciência e a falta de observação das nossas emoções. É isso que gera o encurtamento. Se eu posso te responder algo assim. Você achou que era só uma frase? É isso. Não, ótimo. Tá? Pra começar. É isso pra começar. Tá? Daí a gente Eu acho vai que eu fiquei com desenvolvendo. medo agora. Por que com medo? Eu fico tendo com medo. Não, eu Porque consegui. eu sou exatamente como ele falou. Ele vive reclamando comigo. Você tá sempre assim, direito o corpo, direito o corpo. Tá vendo? E eu sinto até, quando eu endireito o corpo, me dói. Me dói. Mas aí, né? Então eu entendo até que nem é só essa postura aqui Não, são várias. que deixa você com... Tem gente que é encurtada assim, ó. Então, Tem gente que é encurtada assim, que a Germânia explica bem. Tem gente que é encurtada assim. Tudo bem? Tudo bem. Algum problema? Aí tá cheio de escoliose, cheio de lordose, tá tudo, né?
Respira onde? Aí tem aquele que é assim, né? Respira só com a barriga. E esquece, ó, da emoção. Tudo bem? Tudo bem. Aí a barriguinha, ó. Né? É que aqui eu tô fazendo, né? Eu tô acentuando, né? Aí tem aquele que é assim, né? Você tá bem? Tô ótimo. Você não tá meio torto? Não, tô bem. Né? Aí a pessoa respira só Com o pulmão. Respira só com o pulmão. Ó. Aí quando a pessoa assim, endireita, a pessoa endireita, ela fala, nossa, eu tô desconfortável. Por quê? Não, porque agora você tá certo. Você tá equilibrado, né? Eu posso dar N exemplos aqui, tá? Mas o mais importante é a gente parar uma hora na frente do espelho e se olhar. Olhar como é que tá o corpo, fechar os olhos, né? Sentir os pés. Vai passar correndo em frente do espelho. É, assim, tem gente que passa e fala assim, né? Opa, né? Já vi, já. Mas é isso. O ato de estar consciente na respiração nos torna conscientes do nosso corpo. A respiração é que faz a pessoa se tornar consciente. A respiração. Ela é o primeiro. Estou lembrando de uma grande amiga que sofreu de depressão muito tempo. Ela chegava no mês de setembro, ela dormia dias, meses, né? E ela descobriu a yoga. Sim. É. Ela, Primeira lição da yoga. Aprende a respirar para você se... Para ela hoje, ela era enorme. Ela tinha nossa, é uma coisa... Assim, eu achei que foi um milagre que aconteceu. A gente se reencontrou. Eu sou professora, ela também, e nós nos reencontramos. E ela montou um estúdio, enfim. Se encontrou. Largou, fez faculdade e agora ela é professora de yoga e ela é outra pessoa. Respirou. Ela apenas o quê? Aprendeu o quê? A respirar. Eu sou professor de Tai Chi Chuan. Eu vou falar para vocês, existem coisas que eu já vi que é assim, vocês não fazem ideia o que o oxigênio, o que o ar consciente é capaz de fazer. Bom, nós fizemos uma vivência, né, uma imersão nossa, do nosso grupo, e a gente fez umas brincadeiras, a gente só brincou com o oxigênio. Aí, cada um teve uma reação que assim, opa, isso porque eu passei o básico, não passei, né, porque existem várias respirações, inclusive marciais, que nós chamamos de Qigong, né, Tai Chi Qigong, que você não adoece, chama sino de ouro, você fortalece o seu corpo de dentro para fora apenas com oxigênio. Apenas respirando, mas de uma maneira, né, com técnicas específicas. Você fica tão forte internamente que aí, não sei se vocês já viram aquelas demonstrações que o cara pega um pedaço de pau, assim, o cara estica o braço, o cara bate, quebra e não dá nada no cara. O cara fica em cima de um espeto, assim, o espeto entra na garganta dele e não dá nada. Tudo aquilo é feito com oxigênio. Tudo. Então você consegue emagrecer quando você está precisando apenas respirando. Lógico, comendo uma comida adequada, mas eu não posso fazer exercício. Então se você respirar, você consegue queimar toda essa toxicidade que a gente adquire pela emoção e pela alimentação. Só Tem que respirar, aprender a meu. respirar. Então assim, fica, né, um gancho para as próximas que virão, tá? Vou passar a palavra para a Roberta. Nós para vamos poder, né? né? Tá tudo beleza. Quer mais água? Quero. A gente tá fazendo tudo como foi programado. A gente queria cutucar, a gente queria Provocações. provocar mesmo o fígado. Assim, eu vou falar de uma outra abordagem, mas antes de falar disso, talvez vou trazer uma explicação que tem a ver com isso, mas tem a ver com o que eles estão falando. Como é que a gente, quando leva um susto, o que a gente faz? Retrai. Trava, não trava? A gente fica... E aí quando o susto passa, não é? Isso é sistema simpático e parasimpático. Simpático, parasimpático, né? Então, o que acontece quando a gente fala dos automatismos de hoje em dia? O que acontece? Quantos microsustos a gente leva durante o dia? Cadê o celular? Com o celular, com o WhatsApp, quantos plim não assusta? Diz pra mim. Então, assim, é o trânsito, é o medo de assalto, é o plim do WhatsApp, é o fulano chamando, o telefone tocando. Gente, a gente tá em sistema simpático full time, a gente tá no estado de alerta
o tempo todo. E aí o que acontece com a respiração? Você... Eu dei 6 aulas hoje, você não tem ideia como a gente fica assustado. Então, né? E aí eu continuo em casa, chego em casa e continua. Não sei o que você tá falando. Então, esse Também convite... eles são fofos. Então, assim, esse convite que o Rodrigo fala da respiração é a primeira tomada de consciência para sair desse sistema de alerta, né? Para você... E aí puxar e regular pela respiração, regular esse sistema simpático e parasimpático, né? Então, e para sair desse automatismo, vai dormindo, tá assim, né? Ainda tá no celular. Aí não sabe, tem sono, não sabe por quê, né? E não pode ficar longe o celular. Pelo amor de Deus. Logo ali. Mas não é por causa do alarme. Então, como a gente está em alerta e a gente, assim, a gente entra numa coisa... Às vezes eu me dou conta que eu me sinto uma marionete. Falo assim, gente, onde eu tô? Para, respira. Tá, desliga o celular, põe no silencioso, deixa o telefone tocar, eu vou ficar só aqui. Né? Isso é sair do automatismo, né? Então, quando a gente pede olhar para o corpo é a primeira estrutura que te ajuda a sair do automatismo. Olhar para a respiração, olhar para a tensão, olhar para a tensão na boca, enfim, tem vários sinais, ok? Bom, Sabe de tudo isso. esse é o pior, né? Então, a medicina germânica é uma outra... O Richard, eles falaram bastante de duas teorias que falam muito dos comportamentos levando às doenças. A medicina germânica é um estudo muito recente que fala como os traumas estão associados às doenças. Toda doença é desencadeada por um trauma. E aí eu vou dar algumas explicações, principalmente em relação ao pulmão, que emergiu aqui, e a parte ortopédica, que é o mais estudo, porque eu sou fisioterapeuta. Então eu vou falar um pouco de joelho. Então eu vou acalmar um pouquinho a questão do joelho de vocês. Tá bom? Então, esse estudo começou... quem trouxe esse estudo foi esse senhor, né? Dr. Hammer. Ele é um alemão. Posso fazer uma pergunta? Fala. Ortomolecular é a mesma coisa? Não. Nova medicina germânica, ela nasceu na década de 40, né? E começou com o estudo dele mesmo ficando doente quando ele perdeu o filho dele assassinado. Aos 27 anos. E 2 meses depois ele foi diagnosticado com câncer de testículo e a mulher com câncer de ovário. Ele falou... Lé com cré, sistema reprodutor. Perdeu o filho, sistema reprodutor. Opa! O que A tem a ver com B? Então, ele começou a estudar, como ele trabalha no hospital na área oncológica, ele começou a estudar que cada tipo de câncer poderia ter a ver com algum tipo de situação muito grave, um impacto um susto muito grande, um trauma muito intenso que a pessoa tivesse passado, e começou a correlacionar que tipo de trauma, que tipo de susto a pessoa passou com o tipo de doença que ela foi desencadeando, né? E aí ele desenvolveu a chamada nova medicina germânica. Então, um dos princípios da germânica é toda vez que a gente sofre um trauma, esse trauma chega no cérebro e o cérebro fala pro corpo, o corpo se adapta aí porque nós temos que sobreviver a esse trauma. Tomou um susto, corre, foge, o corpo vai correr. O quanto você está correndo, fugindo de alguma coisa por causa desse jeito? Começa a pensar, não precisa responder Não dá pra correr, agora. Que não me deixa um dia. Então, Começa a correr 5 da manhã olá. e acorda às 8. Ela está em sistema de alerta, correndo, o joelho não vai dando conta. Dá 12 aulas por dia. Entendeu? Então, e aí a hora que o trauma se resolve, a questão se resolve, o cérebro fala, corpo, pode relaxar aí que não precisa mais dar conta da situação, né? Então, voltando para a história do Dr. Hammer, quando ele perdeu o filho, chegou no cérebro, o cérebro falou assim, testículo, cresce aí para produzir outro filho. Produz mais esperma para produzir outro filho. Esse é o mecanismo de como ele explica as doenças, ok? Né? Uma mulher que tem câncer de mama, quem foi lhe arrancado do peito? Ou quem você precisa nutrir? Então, assim, cresce porque eu preciso nutrir algo ou alguém, né? Então, a doença é vista como uma estratégia de sobrevivência ao susto, ao trauma, e não uma fatalidade. Entendeu? Então, é uma visão um pouquinho diferente do que eles trazem. Essa é uma questão forte, né?
E aí eles trazem uma questão muito mais do comportamento, imprimindo no corpo alguma disfunção. Que no fundo é a mesma coisa, mas assim, só para vocês entenderem um pouquinho a origem diferente, tá bom? Eu, por exemplo, tive câncer na tireoide há 6 anos atrás. E a tireoide fala, seja rápido para dar conta de alguma coisa. A tireoide é o acelerador do metabolismo da gente, né? Então o corpo falou assim, fia, corre aí, ó, que a bicha vai ter que dar conta do negócio. Eu falei, mas não tem nada a ver, quando eu tive o câncer... Eu falei, mas peraí, eu tinha problema de tireoide há uns 10 anos. E quando começou? Quando eu abri minha empresa. Ó, corre, e eu continuei correndo. Até eu te arrancar a glândula, entendeu? Posso fazer uma observação de um caso até parecido aqui. A Geni. A Geni é uma vizinha nossa que o marido dela abandonou ela quando o filho caçula tinha uns 6 anos. Ela se virou nos 30 para nutrir e educar o moleque e teve o câncer de mama. Sabe, um paralelo aqui. Sim. Você foi falando e eu então, fui... Normalmente esses casos da Germânica explicam esses casos de uma situação muito forte que você fez, até você que conhece a história fez a conexão. Sim. Então, e que tipo de trauma impacta, que área do cérebro que pega que tipo de órgão tem a ver com o estudo da embriologia, né? De como que os folhetos embrionários, como que a gente é formado no embrião. Então, tecidos que se originam de um folheto chamado endoderma tem a ver mais com traumas de sobrevivência, né? Tecidos do mesoderma tem mais a ver com sobrecarga. E os tecidos derivados do ectoderma tem a ver com um pertencimento. Então, osso está aqui. Então, normalmente, todo trauma, quem tem problema ósseo, muscular e articular, tem a ver com não sou me sentindo apto a, não sou forte o suficiente para. Então, aí o organismo fala assim, osso, cresce aí, porque a bicha não tá dando mais conta dessa correria. Aí as artrose, o osso começa a se deformar de um tanto para aguentar a sobrecarga. Entendeu? Então, as artroses normalmente têm a ver com... É engraçado que eu já me imaginei, eu fui muito tempo da minha vida ao contrário disso. Até o meu pai morrer em 2010. Então, aí é que o Richard falou. Eu era Mulher Maravilha. Olha lá. Ninguém me segurava. Então, você tem que olhar para toda a história. A mãe, o marido, filhos, amigos. Isso, é isso que ele fala. É para olhar para toda a história e conseguir encontrar o ponto onde começou e a partir daí que você começou com essa... E o porquê você fez isso, né? Eu descobrindo isso, eu procurei ajuda. Essa ajuda até hoje. E se não fosse, estaria pior. Já estava na prótese, talvez, né? Então, do pulmão, a gente falou bastante da respiração, né? Qual que é a função? Já se falou bastante aqui da troca, né? Se eu não respirar, eu morro. Os traumas que acometem o pulmão têm a ver com medo de morrer. Qual é o lugar que mais sofre metástase no caso de câncer? Esôfago e pulmão? Pulmão. Uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer tem medo do quê? De morrer. De morrer. Pulmão é o lugar, fala assim, pulmão cresce aí porque não vai ter ar para respirar. E o câncer se manifesta no pulmão. Ok? Então, alguns exemplos de como a Germânica explica as doenças manifestadas por conta dos traumas vividos. E quando você entra em trauma, entra em estado de choque, de alerta, você entra nessa fase simpática, e aí você bloqueia todo o funcionamento, toda a fisiologia, até que o susto passa, né? Passou o susto, entra na fase de recuperação. E o convite que o Rodrigo faz é para que a gente entre mais do parasimpático e saia mais do alerta, do simpático. Ok? Quando ele fala da respiração, da tomada de consciência, da meditação, é pra gente sair do automático.
Tem umas técnicas para Tem? isso, né? Tem mindfulness, tem respiração, tem yoga, é pra gente sair desse né? Dessa Eu tomo banho no escuro de olho fechado. A outra. pessoa que fazia acupuntura em mim, Desliga os alertas, eu né? também fiz tratamento de acupuntura na época, ela falou, eu sou sempre ligada, sou muito ansiosa, extremamente, eu tenho TGA, e aí ela falou, você precisa dar um pause de vez em quando na sua vida. Então, de vez em quando, quando eu consigo, aí eu observo a inspiração do corpo, porque eu estou de olho fechado, procurando as coisas, Isso, e no diminui escuro, para o cérebro fazer as coisas com a mão esquerda, pegar um caminho diferente, porque eu sou ligada no 220, é só no automático mesmo. E uma outra coisa que essa teoria fala, que os eles também já falaram, é todas as doenças estão a serviço da evolução. Se não fosse as necessidades e os traumas, a espécie não tinha evoluído. Foi por conta das necessidades, foi a hora que o peixe sai da água e vem para a terra e fala, cara, aqui eu preciso de um outro sistema para conseguir tirar ar desse ar aqui, não da água, é que os pulmões começaram a se desenvolver. Então foi por causa de um estresse vivido numa determinada fase da evolução que a gente dá um passo além. Ok? Acho que é isso. Eu vou falar aqui. Olha, eu falei em 10 minutos, hein? Fui Parabéns. Ok? Então, eu acho que vamos fechar aqui, porque falar da respiração de novo, acho que Não, a gente já acabou já falando algumas coisas, né? não dá nem pra gente falar do sistema linfático, né, por causa do horário, mas fica... Fala você. Não, eu acho que cada um fala um pouquinho agora, eu acho que o convite é a gente olhar, a gente trouxe assim várias perspectivas de como olhar para o corpo, né? Como olhar para o corpo com esse instrumento cheio de informação sobre a nossa história, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas... os alertas que a minha mãe dizia quando tinha... Deus manda os recadinhos, quando ele manda telegrama, aí você tem que ler. Hoje em dia não tem mais esse sistema, a gente tem que atualizar essa brincadeira. Deus manda uns e-mail, quando manda o WhatsApp, aí você lê, né? Vamos mudar assim, né? Então assim, o corpo está mandando o WhatsApp o tempo todo, então assim, que tal olhar? E não olhar só, né, para o joelho que dói, que está com artrose, que a cartilagem está lá, ressecada, não sei o quê, mas o que está além disso? Que informação mais preciosa tem? Né? Seja do meu comportamento do dia a dia, seja de como começou, como é que isso desencadeou, que trauma que eu vivi, o que isso tem a ver com aquilo, né? Tentar fazer um pouco dessa investigação, porque é cheio de informações, ok? Acho que é isso. Meninos? As considerações finais. As considerações finais é isso, né, pessoal? Assim, que a gente possa sair daqui com esse sentimento de muito mais questionamentos do que de respostas, né? Porque a nossa intenção aqui não é trazer respostas, é trazer o questionamento, né? Lógico, as respostas que nós vamos encontrando vai ser diferente para cada um, porque cada um é um universo. Cada um tem questões próprias. Podem ser similares ou próximas das pessoas que estão ao nosso redor, mas são únicas, porque, né, nós somos únicos, como o Richard disse. Por sermos únicos, vamos ter entendimentos diferentes. Alguns podemos comungar juntos, outros são muito particulares. Então, as considerações finais é que a gente saia daqui tendo essa consciência de que o primeiro ato para conseguirmos ampliar nossa consciência, ter a capacidade de entendimento do nosso corpo, das nossas emoções, é respirar. Lembrem disso. E um dos melhores professores que vocês vão encontrar para ensinar a gente a respirar, quem é? Quem são? É o mesmo. Professor que vai nos ensinar a respirar. Quem é? Quem são? Você. São as crianças. Olha como as crianças respiram. Elas respiram solto. Elas simplesmente são. E elas jogam, elas brincam com o oxigênio com o corpo de uma maneira que a gente esquece. Lógico. Né? Observem.
Observem, vê que ela respira com a barriguinha, aí quando ela vai fazer um questionamento, ela... Então, eles são os grandes professores para nós nos reconectarmos com a respiração. Depois, em próximas palestras ou encontros que tivermos, podemos aprimorar isso. Beleza?